Então, bom dia a todos. Estamos iniciando a última aula do terceiro bimestre de Ciências. A gente vai dar uma parada aí de 2 semanas da aula online para voltar só a ter aulas no quarto bimestre, que é na semana do dia 19 de outubro. Então, este é o último tema do terceiro bimestre das aulas de Ciências e a gente vai conversar um pouco sobre a importância da água, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, a gente começa falando sobre os estados da água, né? Que a água, ela existe em 3 estados físicos diferentes. Ela se apresenta na forma gasosa, quando ela está na atmosfera, e ela é proveniente, então, da evaporação de todas as superfícies úmidas, como mar, rio e lagos. Então, a água superficial, né, que evapora e fica na superfície, na atmosfera, ela está no estado gasoso. Aí a gente tem a água no estado líquido, que são encontradas grandes depósitos no planeta da água na forma líquida, como é o caso dos oceanos e mares, que é a água no estado salgado. A gente tem rios e lagos, que é a água doce, e a gente encontra a água líquida também no subsolo, constituem os chamados lençóis freáticos de água. E a água no estado sólido, ela é encontrada nas regiões frias do planeta, né? Lá nos polos do planeta, são as geleiras e as calotas polares. E onde está toda essa água aí, né? Quantos por cento a gente tem de água? Então, no nosso planeta Terra, 97,5% da água ela é encontrada na forma salgada. A água, que é a água boa para beber, ela é encontrada em 2,5% do planeta, é muito pouco. E desses 2,5% do planeta, a gente tem ela no estado sólido, encontrada nas neves, né, nas zonas glaciais. A gente tem a água subterrânea e a gente tem a água dos lagos e rios. Então, dessa água potável, a gente encontra muita parte dela congelada, outra parte dela subterrânea e pouca parte em lagos e rios. Então, essa é a situação atual da água disponível no nosso planeta. E 70% da Terra é constituída por água. Então, 70% do planeta Terra é água. Desses 70% água, 2,7, então, 2,5, 2,7 é água doce para consumo humano, né? Para a gente usar nas atividades humanas. E desses 2,7, 77 da água doce do planeta está na forma de geleiras, como a gente viu aqui do lado. A gente tem muito pouca água disponível para consumo humano, e desse pouco que a gente tem, grande parte está congelada e a gente não consegue usar. E o pouco que a gente tem e usa, aonde a gente usa? 70% a gente usa na agricultura, tá? Para produzir alimento para a população. 22% dessa água que a gente tem usada para consumo humano é usada na indústria e na geração de energia elétrica, porque a gente aqui no Brasil usa muito hidrelétricas, a gente usa o poder da água para gerar energia, e a gente usa 8% da água no uso doméstico, na nossa casa. Então, vejam, dos 100% da água que a gente tem, grande parte é salgada, não dá para usar. O que a gente tem que dá para usar é 2,5%. E desses 2,5%, mais da metade dele está congelada e não tem como usar. O que dá para usar é usado na agricultura, para produzir alimento, né, para irrigar os alimentos, para o plantio. 22% é usado na indústria, para poder fabricar produtos e para gerar energia. E 8% é usado nas atividades das nossas casas, no nosso dia a dia. Bom, aqui de novo, né, mostrando onde está a água do planeta Terra, né? O planeta Terra é um planeta, se a gente conseguir visualizar ele dos satélites, ele é azul, porque ele é 70% água, só que tudo salgado, e ainda o homem não descobriu um jeito
de a gente conseguir usar a água do mar para nossa sobrevivência. Ainda não tem nenhuma mágica que faça isso, infelizmente. E aí a gente tem que falar da importância, então, do ciclo da água, para a gente manter esse pouco de água doce e que pode ser usada para o consumo humano. O ciclo da água é que devolve a água que a gente usa de volta para a natureza e para que a gente possa usar novamente. Então, é como se fosse uma reciclagem da água. Então, a gente encontra água aqui, oceanos, lagos e rios. Essa água, ela esquenta com o poder aí dos raios solares, e aí ela evapora e sobe para a atmosfera. Na atmosfera, ela encontra camadas muito frias de temperatura. Então, ela acaba ficando armazenada na forma de nuvem. Porque aqui no vapor que ela sobe, ela resfria e volta a ser líquida. Só que ela fica armazenada dentro da nuvem. Quando a nuvem fica muito pesada e não consegue mais suportar tanta água líquida, ela vai devolver essa água líquida na forma de chuva, que é a precipitação. Então, a chuva ela pode cair em vários locais. Ela pode cair de volta no lago, no oceano. Ela pode cair no alto da montanha e descer pela infiltração e chegar de volta num lago, num rio. Ela pode cair para os rios, infiltrar debaixo da terra, é encontrar os lençóis de água, os lençóis freáticos, e voltar novamente para esse lago, para esse rio e para esse oceano. Então, essas são as formas que a gente tem da água retornar para o nosso planeta. Então, a água sempre vai retornar na forma de chuva. Ela sai, esquenta pela evaporação, volta a ser, fica armazenada na nuvem, a nuvem fica sobrecarregada e devolve a água líquida na forma de chuva, e a chuva chama-se precipitação, tá? Então, a gente pode ter, aqui tem um problema de seca, a água não tá chovendo aqui. Se não tá chovendo aqui, tá chovendo em outro local. Então, é nesse outro local que a água vai ser reservada, que vai aumentar os reservatórios de lá. Então, sempre que a água evapora, ela vai voltar na forma de chuva em algum local, pode ser que não na nossa cidade, por isso que a gente tem aí as secas, a falta d'água, pela chuva não voltar para cá. E por que a chuva não volta da onde a água saiu? Porque a gente tem o vento, e o vento está sempre empurrando as nuvens para outros locais. Então, isso faz com que a chuva não caia sempre no local onde a água evaporou, tá? Esse é o grande problema aí que a gente enfrenta, mas isso é natureza, isso é natural. E aí a gente tem que falar dessa água subterrânea que fica no lençol freático, e fica num lençol freático muito famoso e conhecido, que é o aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água doce do mundo. E grande parte desse aquífero está aqui no nosso país, na nossa região. Então, o que é aquífero, Aquífero é formação geológica formada por rochas permeáveis e porosas, que têm buraquinhos, poros, que são capazes de armazenar e transmitir quantidades significativas de água. O aquífero, ele pode ter vários tamanhos. Eles podem ter extensões de poucos quilômetros quadrados a milhares de quilômetros quadrados, ou também podem apresentar espessuras de poucos metros e centenas de metros. Então, tem aquíferos de todo tamanho, de todas as extensões espalhadas pelo mundo. Esse é o nosso aquífero, o Guarani, o maior aí do território brasileiro, e ele também pega parte de outros países. Veja que ele pega um pouco do Paraguai, ele pega a Argentina e pega o Uruguai, tá? Nas regiões aqui de baixo. E no Brasil, ele passa pelos estados do Goiás, ele passa por Mato Grosso, ele passa por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, são os países aonde, são os estados onde a gente encontra o aquífero Guarani, fora esses outros 3 países também.
E qual a importância, então, de um aquífero, né? Então, se a gente for ver, o aquífero Guarani, ele está aqui embaixo, tá? Ele está a mais de 1.000 metros de profundidade do solo. Então, a gente tem aquíferos que a gente encontra logo na superfície do solo, e a gente tem aquíferos que a gente encontra mais profundamente, que é o caso aí do Guarani. A importância de um aquífero, eles possuem a sua maioria água de boa qualidade, porque essa água, quando ela penetra no solo, ela sofre um processo natural de filtração. Então, as rochas do solo, a areia do solo já filtram a água de forma natural, a água da chuva. E essa filtração natural faz com que essa água vá parar e fique armazenada lá dentro desse aquífero. Lá ele vai sofrer várias reações químicas por entrar em contato com o solo onde ele está, e fica essa água, então, protegida de agentes poluidores que possam atingir mananciais de água superficial. Então, se houve um derramamento de esgoto, de petróleo, que caiu em algum local, jamais vai atingir o aquífero, porque são águas muito subterrâneas, muito profundas, tá? Então, ele fica livre de qualquer poluente, são águas puras, naturais. E existem aqui 3 tipos de poços, né? Como que a gente faz para tirar a água desse aquífero aí? A gente tem que perfurar o solo. Existem 3 perfurações diferentes de solo. A gente tem poços simples, que são também chamados de poços caipiras. É aquele que é perfurado manualmente até chegar no início do lençol freático, então na primeira camada de lençol freático. E é a primeira reserva de água superficial que a gente tem. Este é mais fácil de contaminar, tá? Esse tipo de poço, dessa água pode ser contaminada pela água da chuva, por queda de insetos, de bichos, tá? Que acabam atingindo, porque a profundidade de um poço desse é de 20 metros só. Então, é um poço que pode extrair água contaminada. Então, por isso, essa água tem que ser extraída do poço, tem que ser filtrada ou fervida antes de consumir. Não pode usar ela do jeito que tá, porque pode ter poluentes. Aí a gente tem um poço chamado de semi-artesiano, ele não é totalmente artesiano, né? Que ele capta água de reservas um pouco mais profundas do que o poço simples, que é o poço caipira. Esse poço semi-artesiano, ele puxa a água por bombeamento, com a utilização de compressores de ar ou bombas submersas, diferente do poço caipira, onde retira pelo balde, né? E pelo giro da manivela, que faz o balde descer e subir. E as principais características é que esse é um poço tubular, que tem filtro, né? E esse filtro retém as impurezas. A profundidade desse poço pode variar de 20 a 50 metros, tá? Então, aí as diferenças entre poços. E a gente tem o poço totalmente artesiano, que ele é feito através aí de equipamentos, né? Não é feito modernamente, é feito por sondas, capta a água mais profundamente. A água pode ser captada até 2.000 metros, né, de profundidade. 2.000 metros dá 2 quilômetros de profundidade. É captado também por bombas, e por estarem em regiões mais profundas, eles não necessitam de filtros, né, para poder filtrar a água e descontaminar, porque quanto mais profunda está a água, mais limpa essa água é, né? Então ela não precisa de um processo aí de filtração. Então, poço artesiano, 20 metros de profundidade, feito manualmente, e precisa filtrar essa água antes de consumir. O poço semi-artesiano é perfurado por sondas, ele tem filtro, tá, que já filtra essa água. E o poço totalmente artesiano, a profundidade dele é maior, pode chegar até 2 quilômetros de profundidade, por isso ele não precisa de filtros, porque a água nessa profundidade ela já é totalmente pura. Se tiverem dúvidas, só perguntar, tá, pessoal? Bom, a gente vai falar um pouquinho da água nos seres vivos, né? Então, a água é a principal componente de todos os seres vivos. No nosso corpo tem muita água. A água dá forma para o nosso corpo, ela regula a temperatura do nosso corpo e transporta substâncias no nosso corpo. No nosso sangue, grande parte do sangue tem água.
Então, essas substâncias são transportadas pelo sangue pela ajuda da água que compõe o nosso sangue. E a água do nosso corpo, ela também pode eliminar substâncias que são prejudiciais à nossa saúde, como é o caso do ácido úrico, produzido pela urina, né? Então, essa água pode ser eliminada através da urina. Nas plantas, né, a gente tem a água que elas absorvem do solo, e as plantas podem perder a água pelo processo da transpiração, porque os vegetais também transpiram por ficarem muito expostos ao sol. Os animais, eles consomem a água bebendo e perdem a água quando transpiram, quando respiram, quando urinam e quando produzem as fezes, tá? Então, formas da água entrar no nosso corpo e formas da água sair pelo nosso corpo. A água no corpo humano, 70% do nosso corpo é água. Uma pessoa pode aguentar até 30 dias sem comer, ela pode ficar um mês sem comer, mas ela não pode ficar 4 dias sem beber água, porque ela morre por desidratação, porque o corpo é totalmente água. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, um ser humano precisa de 20 a 50 litros de água por dia, para tudo, para tomar banho, para se alimentar, para beber. Essa é a quantidade que a gente usaria por dia. Então, 50 litros daria 25 garrafas PET cheia de água. Imagine que você tem 25 garrafas e você encha de água. É aquilo que você pode consumir em um dia, as 25 garrafas. Para tomar banho, para cozinhar, para limpar a casa, para lavar roupa, tá? E ainda para tomar, para matar a sede. Como que funciona a água dentro do nosso corpo, né? Então, a água no nosso corpo, ela regula a temperatura do corpo, ela umidifica os tecidos da boca, dos olhos e do nariz, protege os órgãos e os tecidos do nosso corpo, né? Protege contra impactos. A água funciona como um amortecedor de choques. Previne a prisão de ventre, né? Pessoas que não conseguem ir todos os dias ao banheiro. Ajuda a dissolver os minerais que a gente consome e outros nutrientes. Lubrifica as nossas articulações, né? Que é o contato entre dois ossos. Reduz a sobrecarga dos nossos rins, do fígado, através da eliminação desse ácido úrico pela urina. E transporta nutrientes e gás oxigênio através do sangue e das células do sangue. Então, é para tudo isso que a água serve. Ai, por que 70% de água no meu corpo? Para poder fazer todos esses processos. E aí, desses 70% de água que tem no nosso corpo, 75% está no nosso cérebro. 22% está nos nossos ossos, 83% está nos nossos rins, 75% nos músculos e 83% no sangue, tá? Então, toda essa água a gente tem aí distribuída pelo corpo e alguns órgãos e partes que requerem mais água. E aqui um gráfico mostrando a quantidade de água que a gente tem durante o nosso processo de desenvolvimento, né? Quando a gente ainda é feto e está dentro ainda da placenta, lá do útero da nossa mãe, 100% do nosso corpo é água. Quando a gente é um bebê, uma criança, né? Aí até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, 80% do corpo é água. Quando a gente se transforma em um adulto, 70% é água. E quando a gente vira um idoso, a gente perde água do organismo, né? Então a gente passa a ter só 50% de água. É por isso que os idosos têm muita dificuldade para todos os tipos de movimento, porque a quantidade de água no interior do corpo é menor. Então acaba não lubrificando bem os órgãos, os ossos, as articulações. Então, o idoso ele tem mais problemas para mobilidade, para poder se movimentar. E quais são os benefícios da água para o nosso corpo, né? A água é vital para a vida. O corpo é composto, então, de 70% a 70% de água, a qual mantém o nosso equilíbrio físico aí e mental. Então, a água, benefícios dela, deixa a pele saudável, radiante, bonita, elimina a celulite,
ajuda a emagrecer, deixa os cabelos e as unhas hidratados, melhora o funcionamento do cérebro. Ó, quem não gosta de beber água, o cérebro funciona menos. Então, quanto mais água você bebe, melhor é a atividade cerebral. A gente viu lá no slide anterior que a gente precisa de muita água para nutrir o nosso cérebro. Melhora o funcionamento, então, do cérebro, aumenta a massa muscular, então, a quantidade de músculo, porque os músculos, eles só conseguem inchar através da água. Melhora o funcionamento do nosso intestino, e aí faz com que a gente não tenha prisão de ventre. Controla as calorias do corpo, regula a quantidade térmica, né, a temperatura, e faz a limpeza do organismo na produção de fezes e de urina. Aqui eu coloquei uma tabelinha só como forma de curiosidade, para a gente ver nesses tipos de alimentos aqui a porcentagem de água que eles possuem. Então, são os alimentos mais ricos em água. O pepino, o tomate, a melancia, o ovo, o milho, a galinha, né, no caso o frango, a cevada, né, que são grãos de cevada, que são usados aí para poder produzir cerveja, e o amendoim, tá? Um tipo de semente. Então, a quantidade de água que a gente encontra em cada um desses alimentos. O alimento mais rico em água é o pepino, seguido do tomate e depois da melancia. Aí foi falado lá no centro de mídias de um tipo de água aí diferente, a água destilada, né? O que é a água destilada? A água destilada ela é muito utilizada em laboratórios para produzir remédios e outras substâncias que precisam ser diluídas em água pura. E ela também é usada em baterias de carro para promover o funcionamento do carro. Ela pode ser bebida, mas ela não é recomendada, porque o uso dela no organismo faz com que a gente não consuma os minerais. Então, por isso que a gente tem que consumir água mineral, água que tenha minerais dissolvidos, que tenha cloro, que tenha flúor, que tenha sódio, que tenha cálcio. A gente tem que ter minérios na água. E a água destilada é a água pura, limpa de qualquer impureza. Então, ela não tem nem minérios nela. Então, ela é só usada para produzir medicamentos, substâncias em laboratório. Se eu beber, não vou morrer, mas o ideal é água mineral, porque a gente precisa de minérios no nosso corpo. Aqui eu coloquei um gráfico que mostra o consumo de água aqui no Brasil, né? Quantos por cento são usados pelos habitantes aí do Brasil da água? Bom, o Brasil ele concentra 12% da água de todo o mundo. E dessa quantidade que o Brasil tem, 48% dos brasileiros admitem que usam água com pouco controle. Então, quase metade da população gasta e desperdiça água, porque não controla o uso da água. 40% da população do Brasil diz que a média de água desperdiçada após um tratamento. Ah, tá. Então tá, vamos voltar. 40% da água que o Brasil possui é desperdiçada quando se faz o tratamento de água, porque a água precisa ser tratada antes de chegar na nossa casa. E quando ela vai ser tratada, parte dela já é desperdiçada. 55% dos municípios brasileiros podem enfrentar falta d'água, tá? Isso aqui é um dado mais antigo, é 2015, tá? Mas a gente já tem aí vários municípios sofrendo por falta d'água. Até nesse momento, pelo menos aqui onde eu moro, a gente está tendo aí racionamento de água. Tem dia que tem água, tem dia que não tem água, tá? A gente tem que usar a água da caixa d'água. Cada pessoa precisa de cerca de 110 litros de água por dia para atender todas as necessidades de higiene e de consumo. No Brasil, essa conta supera 200 litros por dia. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, diz que a gente precisa de 110 litros para suprir as nossas necessidades. Só que a gente está usando 200 litros. Ou seja, a gente está usando 90 litros a mais do que a gente precisa por dia, desperdiçando água, né? Então, por isso, a conscientização aí sobre a água. No chuveiro, quanto mais rápido o banho, maior é a economia. Acho que é onde a gente mais gasta água é no chuveiro, né? Tem pessoas aí que tomam banhos demorados demais.
Então, divida o banho em 2 etapas. Essa é a sugestão para você economizar a água. Molhe o seu corpo e feche o registro. Se ensaboe, lave o cabelo, se enxague e fim, fecha o registro. Então, você abre, se molha, depois você se ensaboa, lava tudo, abre o registro, enxágua, pronto, acabou o banho. Não dá para ficar lá brincando, cantando, né? Pensando na vida. Infelizmente, a gente tem que economizar água. Uma ducha funcionando durante 15 minutos desperdiça 135 litros d'água. Então, em 15 minutos de banho, você vai gastar 135 litros d'água. Um banho com uma ducha racional, você economizando, fazendo esse processo de abrir, se molhar, ensaboar e depois se enxaguar, você vai gastar 90 litros. Então, você está economizando 45 litros de água em um banho. É muita coisa, 45 litros de água, né? Dá aí 22 garrafas PETs você economiza. Imagina você jogando 22... Vai tomar banho de canequinha para ver se você gasta um balde d'água. Você gasta até menos. Então, você precisa de 25 garrafas para poder tomar um banho. Não precisa, né? Na verdade, o que a gente faz é ficar muito tempo desperdiçando a água aí no chuveiro. E aí, o que é importante a gente saber é que agora existe a água virtual. O que é a água virtual? É a água que a gente não vê e que ela é usada como matéria-prima, insumo. É aquela água que ela é consumida, que a gente consome, mas a gente não percebe. Como que a gente consome? Quando a gente compra qualquer tipo de produto. Então, todos os produtos que a gente compra usaram água para poder fabricar esse produto. Então, essa é a água virtual. É a água que a gente não vê, mas que se a gente está comprando alguma coisa, a gente está consumindo. E aí, o que é importante, né? É importante a nossa pegada hídrica. O que é a nossa pegada hídrica? É o rastro que a gente deixa aí no planeta em relação ao consumo de água. Então, a pegada hídrica, ela leva em conta não apenas a água agregada aos produtos, que é a água virtual, mas também o volume poluído de água. Né? Então, será que você polui a água? Lógico que a gente polui a água. Quando a gente está fazendo xixi, a gente está poluindo a água ali da privada. Né? E soltando a descarga, a gente está mandando essa água poluída embora da nossa casa, mas para algum lugar onde ela vai ter que ser tratada antes de voltar para a natureza. Então, a pegada hídrica é a quantidade de água consumida direta e indiretamente. Então, quanto você consome diretamente? Bebendo, cozinhando, tomando banho, lavando o quintal, o carro. E quanto você consome indiretamente, né? Comprando produtos aí que são vendidos no comércio. Então, a pegada hídrica, ela tem 3 cores. Ela tem a cor azul, que é para a água que os animais bebem, que é usada para processar alimentos, para produzir alimentos, como ração e embutidos, né? Produtos embutidos, produtos enlatados. A pegada verde é a água que é evaporada pelo solo e transpirada pelas plantas, que é a evapotranspiração. Então, a pegada verde é aquela água que sobe para a atmosfera, que sai evaporada. E a gente tem a pegada cinza. Deixa eu ver se está no próximo slide. Não, não está. E a gente tem, deixa eu voltar nesse. A gente tem a pegada cinza, que é aquela água que a gente solta pela descarga e que vai embora, só que ela vai embora poluída. E ela precisa ser tratada antes de retornar à natureza. Então, existem 3 cores para as nossas pegadas, tá? A azul, a verde e a cinza. Então, quanta água é necessária para a gente produzir alguns alimentos, né? Para poder ter 1 litro de água na torneira da sua casa, foi necessário 1 litro de água que veio de algum lago, de algum rio e que precisou ser tratada. 1 litro de água engarrafada, para você comprar 1 litro de água de garrafa, foram usados 5 litros de água para poder fazer aquele 1 litro. Mas como assim, professora? Porque eu só não vou pegar só 1 litro que eu vou colocar dentro do litro para vender. Eu também vou usar para fazer essa garrafa plástica para armazenar esse 1 litro de água. Então, quanto eu vou usar para produzir uma garrafa plástica para poder armazenar esse 1 litro? Então, está sendo contado tudo isso. Então, a pegada hídrica é tudo que está agregado ao produto de água que foi usado para fabricar aquele produto.
Uma xícara de chá, a gente vai consumir 30 litros de água para uma xícara. Então, para eu fazer o pozinho do chá, fazer o saquinho onde ele vai dentro, eu usei 30 litros de água. Uma xícara de café, olha a quantidade, 140 litros de água para poder gerar uma xicrinha de café. 1 quilo de milho, 900 litros de água. 1 quilo de trigo, 1.300 litros. Nossa, professora, mas como assim? Para esse trigo crescer, até a época que eu vou colher ele, eu tive que irrigar muito ele, tive que molhar para ele poder se desenvolver. Então, eu usei 1.300 litros para poder ter 1 quilo de trigo somente. 1 quilo de soja, olha a quantidade. 1 pão de forma, tá? Então, 1 pão de forma, 960 litros de água. Uma laranja, 50 litros. Um copo de suco de laranja, muito mais, né? Porque um copo de suco vai mais de uma laranja. Uma maçã, 1 copo de suco de maçã. Uma dúzia de ovos, até para poder ter uma dúzia de ovos, eu tive que usar 2.400 litros de água para poder dar água para aquela galinha, para poder limpar o galinheiro, para poder limpar os ovos. Enfim, é muita água que está agregada em tudo que a gente consome. Então, todas essas águas que ficam agregadas em tudo isso são chamadas hoje de pegada hídrica. É a pegada que a gente deixa no planeta de cada produto que a gente está consumindo. Então, escolha consumir água filtrada ou de torneira. Consuma produtos integrais e menos processados, porque produtos integrais e que sofrem menos processos da indústria utilizam menos água. E reduza a sua pegada de carbono. O que é pegada de carbono? Então, tudo que a gente produz também, o nosso corpo tem muito carbono. Então, isso a gente está evitando de deixar os gases poluentes na atmosfera. Tá? Então, isso é mais para um conhecimento aí da pegada hídrica. E aí, aqui a gente tem as cores que eu comentei com vocês, da pegada hídrica virtual, né? A cor azul, que é aquela cor para o volume de água que é usado para poder processar os alimentos. A água verde, né? A cor verde, que é aquela água que é usada pelas plantas e transpiração dos vegetais. E a água cinza, que é a água que fica poluída, associada a tudo que a gente consome e acaba prejudicando e jogando essa água aí para a rede de esgoto e que precisa, então, ser tratada antes de chegar à nossa casa. E um tratamento de água, a gente desperdiça mais água ainda. Tá? Então, é legal a gente saber dessas informações. E aqui os principais poluentes da água, né? Quais são os principais poluentes que a gente tem hoje no planeta? O uso dos fertilizantes agrícolas, tá? Que poluem a água, principalmente a água subterrânea, porque a chuva, quando cai na agricultura, ela acaba infiltrando no solo, e aí esses fertilizantes que poluem a água vão filtrar a água do subsolo, os lençóis freáticos. O esgoto doméstico e industrial, então tudo que a gente produz, né, de água e vai pelo ralo, é água poluída, e a indústria também, né, lavando produtos, fabricando outros produtos, polui muito a água. Os plásticos, porque hoje a gente tem um oceano de plástico, que a gente encontra de garrafa plástica, de tampinha de garrafa, nos mares, é enorme, é um absurdo. O petróleo, né? O petróleo que as embarcações costumam aí derrubar no mar e até as plataformas de petróleo acabam deixando vazar. E os metais pesados, tá? Esses metais pesados como mercúrio, que muitas vezes acabam contaminando a água pelo mau uso desses produtos pelas indústrias. O homem sempre gostou de atirar o lixo da sua casa para o quintal do vizinho, né? Achando que o problema acaba quando eu jogo o lixo na casa do outro. A mesma coisa é a água. Você acha que eu fiz minha parte, né? Lavei ali a louça, fechei pronto. Não, você acabou de enviar um monte de água poluída pelo ralo abaixo. Então o problema não saiu da sua casa, o problema está no planeta. E é a gente que tem que agora resolver esse planeta. Como que a gente vai resolver o planeta? Economizando água e as estações de saneamento básico vão tratar a água antes dessa água chegar à nossa casa. Então, por isso a importância de economizar.
Vamos poupar a água. Então, aqui deixo para vocês um pensamento. A água é um recurso natural, ilimitado e essencial à vida. A sua distribuição no nosso país e no mundo não é uniforme. A sua escassez é um problema mundial. Com o crescimento populacional, o desenvolvimento agrícola e industrial, é cada vez mais difícil satisfazer as necessidades de utilização da água. Então, veja que a gente está num país desenvolvido, a tecnologia está avançando cada vez mais, e cada vez mais a gente vai precisar da água. Por isso, o nosso consumo consciente, né? Vamos usar com tolerância. E como a gente pode usar com tolerância a água? Como a gente pode preservar? A gente pode evitar de poluir o meio ambiente, a gente está ajudando, diminuir a quantidade de poluentes que a gente lança na atmosfera, fazer reflorestamento, né, plantar mais árvores, isso aumenta aí a produtividade da água e também de oxigênio no ar, e diminuir o desperdício de água, né? Fazendo medidas simples, né? Para tomar banho, lavar uma louça, varrer em vez de lavar o quintal. Então, coisas simples e básicas do dia a dia, a gente fazendo um pouquinho, a gente já está ajudando demais o planeta. Certo, turminha? Aula fácil, né? A gente mais recordar aí a importância da água, que é muito falada e discutida nas escolas. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente volta com as aulas online no dia 20 de outubro, tá? Essa é a nossa última aula do bimestre. Não saiam daí. Alguém quer perguntar alguma coisa?